Nós iremos ler a palavra de Deus para a nossa meditação. Evangelho segundo escreveu São Lucas. Capítulo 24, versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-o eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Nós vamos orar ao Senhor, apresentando aqueles que estão enfermos, para que o Senhor possa restaurar a saúde. Oremos também por todos aqueles que estarão contribuindo para a manutenção da casa do Senhor. E logo após nós estaremos servindo ao Senhor, louvando a Deus. E os nossos irmãos aqui da banda vai louvar a Deus enquanto a gente serve ao Senhor com as nossas contribuições. Vamos dar aqui o nosso irmão pastor Carlos Borges para fazer esta oração. Pai do Senhor, irmãos, vamos orar. Senhor, nós te exaltamos, nós te louvamos, Senhor, por estarmos em Tua casa, Senhor, reunidos, Senhor, buscando a Tua face, Senhor, adorando o Teu nome, Senhor, apresentando diante de Ti nesse momento, Senhor, a vida de todos os nossos irmãos, Senhor, todos aqueles, ó Pai, que têm trazido, Senhor, seus pedidos de oração, Senhor, sua necessidade, Senhor, ó Deus, ao conhecimento da Tua igreja, Senhor, nós apresentamos diante de Ti, Senhor, pedindo a Tua intervenção, Senhor, o Teu milagre, Senhor, o Teu agir, ó Deus, do saúde, Senhor, curando, glorificando o Teu nome, Senhor. Abençoa a Tua igreja, o Teu povo neste lugar, Senhor. Recebe, Senhor, a contribuição, oferta de cada um dos Teus filhos, Senhor, que estará te adorando através das suas ofertas, Senhor, dos Teus dízimos, ó Pai. Abençoa os Teus filhos, Senhor, recompensa o Teu povo, Senhor, e continua conosco no andamento desse culto, glorificando o Teu nome, ó Pai, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, igreja. Vamos adorar e bendizer o Seu santo nome. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render. Tudo que há em mim, eu quero te oferecer, mas ainda é pouco eu sei.
circunstâncias. Somente a ti, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Importam as circunstâncias, adorarei, adorarei. Somente a ti, Jesus, eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, só a igreja te louvarei. Meus amados irmãos, nós queremos apresentar, está conosco o pastor Alessandro Cassiano, pastor da Assembleia de Deus em Jacarepaguá, Rio de Janeiro. E vamos a Deus, esteve aqui ministrando a palavra ontem e continua conosco nesta noite. A igreja está feliz com a presença do pastor Alessandro entre nós. Amém? Seja bem-vindo em nome de Jesus a esta casa. Temos aqui um pedido de oração pelo irmão Natalino, pois o mesmo irá se submeter a uma cirurgia amanhã. Vamos estar orando pelo nosso irmão. Aqui está entre parênteses Cacau. Cacau deve ser o quê? O apelido, né? Deve ser. Muito bem. Oremos pelo nosso irmão. Hoje nós temos aqui, parece-me que a congregação da Tabela. Cadê os irmãos da congregação da Tabela, por favor? Muito bem. Vocês têm como cantar? Pronto. Então vamos ouvir os nossos irmãos. Enquanto vocês se organizam aí para cantar, eu já quero passar aqui algumas informações. Nesta quarta-feira, nosso culto será abreviado. Nós iremos terminar às 8h30 ou às 20h30. E teremos a reunião aqui com os irmãos que têm funções, cargos, líderes, enfim, os irmãos que trabalham aqui na igreja. Nós convocamos para estarem presentes nesta quarta-feira. Na
Sexta-feira nós teremos nossa reunião aqui com o presbitério da igreja. Sábado nós teremos uma palestra, a palestra de sábado é muito interessante, e eu gostaria que os pais viessem com seus filhos, adolescentes, jovens. Esse é o tema da palestra, o vício silencioso, a estratégia do inimigo que está destruindo o altar da sua casa, como expulsá-lo, né? Então, é algo muito interessante, atual, e a gente precisa realmente estar alerta, porque os perigos são enormes. Então, você, principalmente que tem filho, não só mande seu filho, venha com ele. Tem gente, vai meu filho, não, mas o pai também precisa, a mãe também precisa. Pastor, é só jovem e adolescente? Não, é para a igreja inteira. Agora, principalmente os nossos jovens adolescentes e com seus pais. Sexta-feira haverá ensaio com todas as mulheres. Ah, Jesus, e eu vou reunir os obreiros aonde? Domingo será culto com participação das mulheres. E dia, vou falar agora. Sim, senhor. Nossa irmã Lucilene. Cadê a irmã Lucilene? Está aniversariando hoje. Está onde a irmã? Ah, está ali atrás. Que Deus abençoe no final, viu? Lembra aí para a gente orar pela irmã e pelos demais que estejam aniversariando. Dia 18 de dezembro, agora, haverá a confraternização com as senhoras da sede. Procurar nossa irmã Vanessa para mais informações. Então, as mulheres aí, por favor, que vão participar dessa confraternização dia 18, devem se informar aí com a nossa irmã Vanessa. Domingo é dia da Bíblia. Eu quero convidar todos os irmãos, sede e congregações, para a gente estar presentes na caminhada. Às 3h, o trabalho começa lá na Praça Multiuso. Não sei onde é, mas vou descobrir. E vai até a Praça da Bíblia. Também não sei onde é, mas vou descobrir. E o encerramento vai ser lá. Todas as congregações devem liberar os irmãos para estarem presentes. E aqui vai um comunicado, eu espero que os irmãos coloquem aí nos grupos para a gente não esquecer. Nossos cultos padrão é 18h30. Mas, como esse trabalho da tarde, né, geralmente vai até umas 5h30, não tem como a gente voltar para 6h30, estar no culto. E aí nós estamos prorrogando só nesse domingo o culto para as 19h30. Então o culto vai começar às 19h30. Ah, pastor, eu vou estar muito cansado. Eu já quero dizer logo para o senhor que eu não vou. Ó, meu irmão, você é de maior e tem juízo. Não é? Eu não posso obrigar ninguém a nada. Nem no céu a gente vai obrigar. Imagine para a igreja. Mas eu aconselho você a vir, não é? A não ser que você esteja dodói. E aí, se você precisar de uma visita minha lá no hospital para orar para Jesus te curar no hospital, eu vou lá, não tem problema nenhum. Mas acho que é melhor vir. Agora, se a irmã ou o irmão tem muita varíze na perna, né? Está com a perninha inchada. E aí, tudo bem, minha irmã. Fica em casa, estica as suas perninhas. Bota lá um gelolzinho, um massageador para ficar bom. E aí pode descansar. Mas essa moçada jovem aí, ó, essas adolescentes, meu irmão, esse povo aí, quando tem esses eventos, esse show gospel aí, pode rolar a madrugada que não sai um de perto. Agora, depois vai dizer, não, para a igreja eu estou cansado. Arruma uma desculpa melhor, porque essa não cola. Então, eu aconselho que venha. E venha para a igreja. Então,
Outra coisa que eu venho falando, vou continuar falando, até não precisar mais falar. Pastor, o senhor vai cansar? Canso nada, eu sou insistente e teimoso, não se preocupe não, canso não. Nós precisamos valorizar todos os departamentos da igreja, de criança, adolescente, jovem, senhoras, senhores, não é de mamando a caducando. Todos são importantes, sim ou não? Está fraco, sim ou não? Sim. Portanto, você que disse sim, agora você vai participar de todos. Você fez um juramento aí agora, ó. Acabou de fazer um juramento. Então, esteja presente, aprenda a amar a casa de Deus. E diga como disse o salmista Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos? É isso aí. Tem gente assim, eu não sei para que esse negócio de culto, quase todo dia. Pois é, mas você come todo dia? Você dorme todo dia? Você toma banho todo dia? Por que para a casa de Deus se der tempo, se sobrar tempo? Isso mostra o valor que a gente está dando às coisas de Deus. Porque todo mundo tem uma escala de valores, sim ou não? Sim ou não? Sim. Jesus, o povo não jantou hoje não. Sim ou não? Sim, todo mundo tem uma escala de valores. Então a gente prioriza aquilo que a gente acha importante. Se a igreja não é importante, vira um bico. Vai, o dia que dá vontade, dá na telha. Não estou afim, não vou. Pois é, virou um bico. Mas graças a Deus que os bicudos sarou tudo. Não tem mais bicudo nenhum. Está tudo sarado pelo sangue do Calvário. Amém, irmão? Opa, mais outro juramento aí, ó. Mais um juramento. Graças a Deus, vai dar tudo certo. Meus irmãos, nós vamos ouvir o grupo da tabela, vai louvar o Senhor. E depois nós vamos ouvir a mensagem da palavra de Deus com o pastor Alessandro Cassiano. Não é todo dia que ele está aqui na Bahia, então vamos aproveitar e ouvir daqui a pouco a ministração da palavra de Deus. E depois, na próxima semana, a gente continua aí a nossa palavra, nosso estudo, né? Que a gente vem esses dias tratando. Vamos ouvir? Muito bem. Isso. Decal Tabela, uma igreja em movimento. Saúda a igreja com a paz do Senhor. 212 da nossa harpa cristã. Os guerreiros Levar
Graças a Deus. Meus irmãos, nós queremos apresentar os nossos pastores que foram consagrados ali em Salvador. Pastor, está aí, Pastor Cláudio Honor, Pastor Jefferson, Pastor Robson Galdino. Estão todos aqui? Muito bem. Cadê o... Muito bem. Pastor Robson, acho que teve que fazer uma prova, ele justificou, né? Ó. Rapaz, se te falar um negócio, aos 45 do segundo tempo, mas chegou. Muito bem. A igreja está feliz com a separação dos nossos queridos irmãos ao Ministério da Palavra, ao pastorado, os que dizem amém. Amém. Deus abençoe, meus amados, vocês já foram separados, né? Agora continuam aí fazendo o trabalho do Senhor. Irmãos, eu não sei se tem mais alguém nos visitando, né? A gente só apresentou aqui os irmãos da tabela, mas se tiver mais alguém aí que nos visita, por favor, manifeste para a gente saber. Ó, tem alguns irmãos, são de onde? Aí vocês aí do fundão, são de Sapé-Açu? Fica de pé, Sapé-Açu. Fica de pé ao povo de Sapé-Açu. Cadê as outras? Cadê levantar? Eu vi algumas mãos aí mais. Só tem tu, irmã? É. As outras mãos foi alarme falso? Ah, as outras mãos são de onde? Eu vi umas mãos. Sim, é da onde? Ah, São Judas Tadeu. Muito bem. Deus abençoe. Vamos saudar a todos com boas-vindas. Amém? Amém. Sejam bem-vindos a esta casa, em nome de Jesus. Vamos ouvir a ministração da palavra com o pastor Alessandro Cassiano. Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus, meus irmãos. Minha especial saudação ao meu amigo, o nobre pastor Ademilson, juntamente com a sua esposa, a sua família, e na pessoa do pastor Gilberto, eu cumprimento todos os demais companheiros, obreiros, na casa do Senhor aqui nesta tribuna. Estou feliz em estar esse fim de semana com vocês. Prego na Bahia desde 1998, 27, quase 28 anos, rodando a Bahia, e não tinha ainda o prazer de conhecer a Assembleia de Deus em Cruz das Almas, né? Uma vez quase deu certo, o pastor Greg, parece, me convidou, era uma festa, mas não deu certo, não tinha agenda, mas aprove a Deus eu estar com vocês esse fim de semana, eu estou muito feliz por isso. Eu sou pastor presidente da Assembleia de Deus na comunidade de Rio das Pedras, ali em Jacarepaguá. Os irmãos têm observado pela TV que a gente tem passado um pouco de luta no Rio, né? Só um pouco, né? Principalmente depois desse governo federal que assumiu nos últimos 2, 3 anos. Mas Deus tem nos dado graça, nos dado força, nos dado ânimo. O Senhor Jesus está salvando, está curando, está libertando, está batizando com o Espírito Santo e está preparando para se encontrar com a noiva, né? Estivemos aqui ontem de manhã, né? Primeiro num culto maravilhoso de Santa Ceia, ministramos sobre o perdão total. Ontem à noite, num especial culto de missões, onde ministramos sobre identidade e serviço. E essa noite quero lembrar a vocês sobre algo que faz parte do DNA da Assembleia de Deus. Algo que está enraizado na nossa denominação, que é o dom de falar em línguas. Quem fala sabe a felicidade que isso traz, e quem não fala talvez desconfie da alegria que é ser batizado no Espírito Santo. Quem aqui é batizado no Espírito Santo, fala em línguas e é feliz por isso? Quem? Glória a Jesus. Baixe a mão. E quem aqui nunca falou em línguas na vida, mas não desistiu, não desanimou e ainda sonha e ainda tem no coração um desejo ardente de ser batizado, de falar línguas? Pastor Cassiano, eu quero muito isso para a minha vida. Quem? Quem nunca falou e quer falar? Quem nunca falou e ainda sonha? Balança a mão. Glória a Deus. Nós vamos orar para você ser batizado daqui a pouco.
para você falar em línguas daqui a pouco aqui, em nome de Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15. Enquanto você procura, eu quero pedir a oração dos irmãos. Amanhã estamos voltando para o Rio de Janeiro. Fim de semana passado eu vim para Irecê, para um trabalho de ação social poderoso de uma fundação chamada Fundação Amai-vos, com ação social e cruzada evangelística. Eles me convidaram para ser o pregador da cruzada. Eu fiquei maravilhado naquele evento, lá no interior de Irecê, em Recife de Jussara, porque Jesus salvou 53 pessoas na praça. Foi uma maravilha. No domingo pregamos numa igreja batista chamada Catedral da Esperança em Irecê, onde mais 3 pessoas se renderam a Jesus. Passamos por Feira de Santana, na Renova Me Church, onde Jesus batizou 10 irmãos com o Espírito Santo. Estivemos na nossa convenção. Eu sou pastor em Jacarepaguá, moro na Ilha Governador, mas eu tenho 15 anos de CEADEB. Eu vim para a CEADEB em 2010. Voltei para o Rio, recebi essa igreja na pandemia, e daqui a um tempo, se Deus permitir e quiser, eu trago a CEADEB, levo a CEADEB para o Rio de Janeiro. Mas sou pastor dessa convenção há 15 anos, e aí os parabéns aos companheiros que foram ordenados agora, neste sábado. Quem achou Marcos 16, versículo 14? É a grande comissão, é a ordem. Jesus não está pedindo, Ele está mandando, não é? Jesus não está sugerindo, Ele está ordenando. E o versículo 14, para contexto, diz: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será... E dentro dessa ordem de ir, de pregar, de anunciar, de testemunhar, de falar e não se calar, Jesus disse que algo sobrenatural iria acompanhar aquele que fala, aquele que prega, aquele que testemunha, aquele que anuncia. Não é que você vai fazer força para isso acontecer. Basta você ensinar que naturalmente tem que acontecer. Basta você pregar que consequentemente tem que te acompanhar. E que sinais, que movimento sobrenatural é esse? Ele diz no versículo 17: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, primeiro, expulsarão demônios. Primeiro, não, de novo. Expulsarão demônios. 1, 2, 3. De novo, 1, 2, 3. Bíblia aberta aí, olhe para cá. Você se lembra que o Senhor Jesus também disse que quando você quer entrar numa casa e tomar tudo o que está dentro daquela casa, não vai ser molezinha. Existe alguém protegendo aquela casa, existe um valente, existe alguém que vai lutar por aquela casa. E o Senhor disse para você entrar na casa e tomar o que tem ali dentro. Primeiro, você tem que amarrar o valente. Você tem que vencer aquele que está protegendo aquela casa. E depois que você vence aquele valente, você consegue tomar aquela casa. E ele está falando sobre isso, sobre anunciar o evangelho, pregar o evangelho, sobre salvar almas. Você sabe que o que mais dificulta o seu trabalho de ganhar o seu marido que ainda não é crente para Jesus, o seu filho que se desviou, o seu colega de trabalho, de escola, de faculdade, vizinhos, parentes que não são crentes, a maior luta que você tem de pregar o evangelho e salvar essas pessoas do inferno são os demônios, espíritos malignos, capeta, que está ali dentro daquela pessoa, azucrinando a mente dela, dominando a mente dela. A palavra de Deus diz ainda que o Deus desse século cegou, não deixa a luz do evangelho chegar. Então é impossível você ganhar alguém para Jesus se em primeiro lugar você não expulsar o demônio que está cegando, que está amarrando, que está impedindo aquela pessoa de ouvir. Você fala e a pessoa não ouve. Você mostra e ela não enxerga. Por quê? Porque existem demônios lutando para amarrar e cegar aquela pessoa. Então é óbvio que o primeiro sinal de quem prega, de quem testemunha, de quem anuncia, isso é uma ordem, ele não está pedindo por favor. Todas as vezes que você vai pregar o evangelho, você tem que se lembrar que em primeiro lugar você tem que expulsar o diabo que está ali atrapalhando aquela pessoa de entender o evangelho do Senhor. Por isso, o primeiro sinal é
expulsar demônio. Se você disser, pastor, eu estou evangelizando uma pessoa já tem um tempo, meu Deus, eu falo, ela não entende. Por que ela não entende? Porque no mundo espiritual você ainda não venceu. Você tem que jejuar para que aquela pessoa seja liberta. Você tem que orar de madrugada pedindo, Senhor, tira as vendas dos olhos daquela pessoa. Tira o tampão que está no ouvido dela. Meu Deus, amarra esses demônios que estão impedindo essa pessoa de me ouvir. Eu prego e ela não está entendendo nada. Se você não tiver uma batalha espiritual, uma guerra espiritual por aquela pessoa, em primeiríssimo lugar, pouco adiantará todo o seu esforço em ensinar o evangelho para aquela pessoa. Quem concorda com isso, diga amém. Quem entende que primeiro vem a batalha espiritual, diga amém. Então, o primeiro sinal, o diabo tem que sair. Os demônios têm que sair. É assim que funciona a salvação da nossa alma. Quando finalmente os ouvidos são abertos, os olhos são abertos, e você ouve a palavra de Deus, você ouviu a palavra de Deus, naquele momento que a palavra de Deus foi algo entendível, você entendeu a palavra, nesse momento o Espírito Santo entra em ação. Porque nós somos salvos pela palavra e pelo Espírito. Pela palavra e pelo Espírito. A palavra chega, o Espírito aproveita. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Então, quando os seus ouvidos são abertos para ouvir a palavra, o Espírito Santo pega essa palavra como uma espada e enfia dentro do pecador. Agora, essa espada não é enfiada para matar, ao contrário, essa espada entra para dar vida. Ela vai até a divisão da alma e do espírito e toca no espírito adormecido, morto pelo pecado. O espírito tem um momento de revelação, tem um momento de brilho, e naquele momento a pessoa acorda para a vida e diz, meu Deus, olha, por que eu nunca ouvi isso antes? Jesus existe, a Bíblia é a palavra de Deus, é verdade, como eu nunca pensei nisso antes? Existe céu, existe inferno, existe Deus, existe diabo, existem anjos, existem demônios, como nunca percebi? Nunca percebeu porque os demônios não deixavam, mas o diabo foi expulso, a palavra entrou e o Espírito Santo convenceu do pecado, da justiça e do juízo. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? E ao pregar, primeiro tem que expulsar o demônio saiu, a palavra entrou. Quando a palavra entra, o Espírito opera, repito, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Este é o processo da salvação há mais de 2000 anos e não existe outra maneira. Sai diabo, entra a palavra, o Espírito convence. Eu já passei por isso. Quem já passou por isso? Quem experimentou a salvação em Jesus, diga glória a Deus. E aí o Espírito te convence de que você não presta, que você não vale nada, que a gente não é ninguém. E naquele momento a gente tem o impacto da revelação da palavra, e ao sermos impactados pela palavra, temos naquele momento o livre-arbítrio para funcionar. Ai, meu Deus. E aí o pregador prega agora. Quem quer entregar a sua vida a Jesus, vem, sai do seu lugar, é hoje, não é amanhã. Entrega a vida a Jesus. E aquela pessoa convencida pelo Espírito e pela palavra, tem que decidir se entrega a vida a Jesus ou não. Se aceita Jesus ou não. Se volta para Jesus ou não. Eu aceito. E sai do seu lugar e vem na frente e entrega a vida a Jesus. Foi porque o diabo saiu, a palavra entrou e o Espírito operou. Naquele momento que o pecador e a pecadora entrega a vida a Jesus, naquele momento começa na vida do pecador o processo da salvação. A salvação está acontecendo no momento que a pessoa se decide. O que acontece? O passado é deletado, os pecados são perdoados, o nome é escrito no livro da vida. E um detalhe poderoso e importante que muito crente se esquece, que é o segundo sinal que está aí nesse texto. Primeiro, em meu nome expulsarão demônios. Segundo sinal, em meu nome, mais forte, em meu nome. Porque quando o diabo sai e a pessoa aceita Jesus, agora essa pessoa não fica sendo uma casa vazia, essa pessoa não fica sendo um vaso oco. Quando o diabo sai, quem é que entra para fazer morada? Quem é que entra para fazer morada? Quem aqui é a morada do Espírito Santo? Diga glória a Deus. Então bastaria Jesus nesse texto da grande comissão dizer, expulsarão demônios e terão o Espírito morando dentro deles.
Pronto, estaria resolvido. Só que Jesus não fala apenas da morada e da presença, ele vai para o máximo, ele vai para a plenitude. Porque uma coisa é você ter o Espírito Santo morando dentro de você, outra coisa é você ter o Espírito Santo dentro de você na potência máxima. Olhe para mim. Jesus chega para a mulher samaritana e diz: mulher, você não sabe quem você está falando. Se você soubesse, você me pediria água, e eu te daria água viva. E essa água se transformaria dentro de você em uma fonte. E uma fonte que iria encher, 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 e só ficar cheio. É assim? Iria encher até? Iria encher até? Então o que Jesus está dizendo em Marcos 16 é que Ele quer que todo crente receba o Espírito Santo como uma fonte que não apenas enche, mas uma fonte que enche até. Quem aqui nunca falou em línguas estranhas na vida? Escute, você tem a fonte. No dia que você entregou a vida a Jesus, o diabo saiu, o Espírito entrou. A salvação da sua alma depende da presença do Espírito que está dentro de você. Ele é o selo para o dia da redenção, ele é o penhor, a garantia da nossa salvação. Você não carrega mais dentro de você uma pombagira, um preto velho, Maria Mulambo, Zé Pilito, um capeta, um satanás. Carregava. Quando você entregou a vida a Jesus, teve que sair. Em nome de Jesus, sai ou não sai? Sai ou não sai? E depois que sai, quem é que entra para fazer morada? O bendito, glorioso e precioso Espírito Santo de Deus. Ele vem morar dentro do crente. Oh meu Deus, que coisa boa é ser a morada do Espírito Santo. Agora ele entra em você e ele é como uma fonte. Quem nunca falou em línguas, quando canta, quando glorifica e quando adora, sente a presença. É cheio, mas só é cheio. Oh meu Deus, ser cheio já é bom, mas é que quem ainda não transbordou, não sabe o que é transbordar. É bom ser cheio, mas é bom ser cheio até falar em línguas. É bom ser cheio até profetizar. Quem fala em línguas, encheu e transbordou. Quem não fala em línguas, só encheu. Só está faltando quem nunca transbordou mais uma vez e quer transbordar. Quem nunca transbordou, quem não é batizado no Espírito Santo e quer ser, quem não é batizado no Espírito Santo e quer falar em língua, levante a mão, diga glória a Deus. O mais difícil já aconteceu. O mais difícil que aconteceu, que é ter a fonte. Você já tem a fonte, só falta essa fonte transbordar. Jesus, quando dá a ordem em Mateus 16, ele não fala apenas da fonte ser cheia, ele fala da fonte transbordar. Ou seja, ele não fala apenas da presença, ele fala da plenitude. O diabo saiu, o Espírito Santo entrou, você tem a presença. Mas o Senhor quer que você tenha essa presença na potência máxima ou na plenitude. Eu quero louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos tradicionais, batistas, presbiterianos. Eles irão para o mesmo céu que nós, porque eles têm a presença do Espírito morando dentro deles. Sim ou não? Sim, aceitaram a Jesus, o diabo saiu, expulsou o demônio, o Espírito Santo entrou. Só que eles abriram mão do transbordar. Eles não querem transbordar, eles estão satisfeitos com a presença. Mas nós, assembleanos, nós não podemos ficar satisfeitos só com a presença. Quando Deus chamou Daniel Berg e Gunnar Winger, eles saíram do interior dos Estados Unidos e foram para Los Angeles, para ali no litoral pegar um navio. E ali eles conheceram o movimento pentecostal na Rua Azusa, entraram naquele galpão. E segundo o filho do Gunnar Winger, Ivar Winger, diz que eles ficaram horas e horas ali impactados. E ali eles começaram a falar uma língua estranha. Foram batizados com o Espírito Santo e com fogo. Receberam o poder do Espírito Santo. Eles eram batistões, batistas tradicionais. Mas foram tomados de um poder e de uma unção sobrenaturais naquele lugar. E quando entraram no navio, já entraram transformados. Já entraram fumaçando. Já entraram pegando fogo. E no navio, no porão do navio, dando a volta ao mundo para chegar em Belém do Pará, ali começaram a pregar que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, liberta, batiza no Espírito Santo e leva para o céu. E um milagre, uma transformação tremenda aconteceu no porão daquele navio. Gunnar Winger e Daniel Berg só passaram na Azusa,
receberam rapidamente o poder do Espírito, nem muita instrução e ensino sobre isso receberam. Não deu tempo para fazer um curso teológico sobre as línguas, mas entraram falando em línguas no navio, entraram pegando fogo no navio, e quando chegaram em Belém não tinha jeito. Quando começavam a orar, falavam em línguas. Quando começavam a orar, falavam em línguas. E quando foram recebidos por um evangelista batista tradicional e começaram a orar e falar em línguas, foram convidados a se retirar. E na casa da primeira brasileira que falou em línguas, a Celina Albuquerque, começaram a orar e ela foi batizada com o Espírito Santo. E desde 1910 nós temos no nosso sangue e no nosso DNA a manifestação pública do batismo do Espírito Santo, do falar em línguas. O falar em línguas está no sangue do assembleano. O falar em línguas está no nosso DNA. Quem é assembleano precisa falar em línguas, precisa falar em línguas, precisa falar em mistério com o seu Deus. É a bênção liberada desde 1910. Quem é assembleano aqui é feliz por isso, levante a mão e dê glória a Deus. Nós temos a liberdade de falar e adorar a Deus em línguas. Que ninguém jamais nos tire essa bênção. Então, um dos sinais de quem prega e de quem ouve e de quem se converte: falarão novas línguas, batismo no Espírito Santo. E o falar novas línguas aqui não é uma habilidade extraordinária de aprender inglês, espanhol, italiano, esperanto, alemão. Não. Porque quando Pedro e João foram batizados no Espírito Santo, eles continuaram analfabetos. Eles levantaram o paralítico, eles foram presos, e quando estavam presos, aqueles inimigos que o prenderam ficaram maravilhados, porque eram homens indoutos, homens analfabetos. Então o batismo do Espírito Santo não ensinou Pedro a João a falar latim, nem ensinou a falar grego. Continuaram falando mal bem a língua que já falavam antes, que era o hebraico e o aramaico. Então o dom de línguas não deu a nenhum dos dois o poder de aprender grego e latim do dia para a noite. Mentira, que já caiu por terra durante anos essa ideia sensacionista de dizer que o dom de línguas é a capacidade de aprender uma língua nova, uma língua estrangeira. Mentira. O dom de línguas é algo que o Espírito Santo produz dentro do crente, para que alguns benefícios sobrenaturais lhe aconteçam. E aí você me pergunta: pastor, então falar em línguas serve para quê? Eu quero falar sobre isso. 1 Coríntios capítulo 14. Por que existe esse dom de línguas? Por que esse negócio foi entregue para mim e para você? Vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 14. Bom, aqui nesse capítulo, o apóstolo Paulo, que foi quem mais aprendeu sobre doutrina, sobre o Espírito Santo, ele trabalha as duas ideias, a ideia do dom de profecia e do dom de línguas. E no texto ele enfatiza que profetizar é mais importante do que falar em línguas. Para a igreja porque o dom de profecia edifica o coletivo. O dom de línguas ele é muito individual. Mas além dele estar dando ênfase nesse capítulo 14 ao dom de profetizar, ele nos deixa ensinamentos tremendos sobre o dom de línguas, ou a praticidade do dom de línguas. Para que serve? Qual é a utilidade desse dom? E eu quero destacar aqui essa noite o dom de línguas, obviamente, para que serve. Ele diz no versículo 1, segui o amor ou a caridade, procurai com zelo, com cuidado, os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Não significa que falar em línguas é inferior, mas aqui a ideia do apóstolo Paulo era a edificação do todo, porque quem profetiza, repito, profetiza para a igreja toda, o que fala em línguas é só para si. E aí ele explica no versículo 2, por quê? Porque o que fala língua estranha, não fala aos homens, senão ou somente a Deus. Só quem entende quando um crente está falando em línguas é Deus, senão ou somente a Deus. Então o dom de falar em línguas não é a língua dos anjos. Mas no capítulo anterior, no 13, ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor. Não, os anjos devem ter lá a língua deles. Mas o dom de línguas que o crente fala não é língua de anjo. Porque se fosse língua de anjo, quando você orasse, os anjos iriam entender. E se os anjos entendessem, os demônios também entenderiam.
porque são anjos caídos. Então não tem nada a ver com anjo. Anjo deve ter a língua deles para lá, mas o dom de línguas aqui diz, só Deus entende, ninguém entende. E no seu espírito humano, o crente que fala em línguas ou adora em línguas, ele está falando segredos, ele está falando de mistério. O falar em línguas é um mistério entre você e o seu Deus. Quando você está orando em línguas, só Deus entende o que você está falando. É uma comunicação, uma linguagem entre o espírito humano e Deus. Na lição desse trimestre, muito se explicou sobre as faculdades, né, do espírito, da alma e do corpo. A gente vai ver isso daqui a pouco, mais à frente. Mas de cara eu quero te lembrar que quando você está orando em línguas, você está se auto-edificando, o seu espírito humano está sendo fortalecido, algo sobrenatural está acontecendo dentro de você, quando você recebe o batismo do Espírito Santo, e passa a exercitar esse dom todo dia, todo dia, todo dia. Então, primeira informação preciosa, quem fala em língua está falando só com Deus. É uma comunicação entre você e Papai do Céu. Eu me lembro que a irmã Maria Hiroshi, que foi a mulher que me ganhou para Jesus e me discipulou, auxiliar do círculo de oração na Assembleia de Deus, na Ilha do Governador, minha igreja de origem. Isso tem 39 anos, 1986, quando eu me entreguei minha vida a Jesus. A irmã Maria Hiroshi dizia para mim, eu tinha 14 anos, ela dizia, meu filho, quando você for orar sobre algo muito importante, você começa a orar normal, em português. Mas quando você for tocar naquele assunto importante, para de orar em português e começa a orar em línguas. E na sua mente você apresenta o pensamento a Deus. Eu disse, irmã, basta então eu não falar nada e no pensamento eu já falo. Ela disse, não, porque a morte e a vida estão no poder da língua. Aquilo que é falado tem legalidade no mundo espiritual, então tem que falar. O que você está pedindo tem que ser dito. O mundo físico, as coisas espirituais se materializam através da fala e da palavra. Então você não pode ficar como uma meditação na mente, entregando o pensamento a Deus. Você tem que falar em línguas, porque quando você está falando em línguas, o diabo não sabe, mas Deus está entendendo tudo. E você está praticando a justiça no reino espiritual, então fale em línguas. Mas irmã, eu estou falando em línguas, mas não sei o que eu estou falando. Mas na mente você está apresentando o pedido, então Deus está lendo o pensamento e está ouvindo as palavras, está lendo o pensamento e está ouvindo as palavras. E eu disse, irmã, então para que serve orar em línguas e não em português? Porque quando você ora algo secreto apenas em línguas, não tem como Satanás atrapalhar, não tem como o diabo levantar uma situação contrária, não tem como ele se tornar um adversário naquilo que você está pedindo, porque é mistério, é segredo, é entre você e o seu Deus. E quando você aprende a orar em segredo, quando você aprende a orar em línguas, a bênção, o milagre, a vitória chegam mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido. E até hoje, irmãos, quando eu tenho uma causa muito importante para orar, eu sempre oro em segredo, eu falo as línguas que o Espírito Santo me ensinou a falar, e na minha mente eu entrego aquilo ao meu Senhor. E, irmãos, que experiência maravilhosa, a bênção chega ligeiro, 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 ligeiro. Segundo, a Bíblia diz em 1 Coríntios 14, versículo 4, que o que fala língua estranha edifica-se a si mesmo. O Espírito Santo mora dentro de nós, ele mora ou visita? Mora ou visita? Quando esse culto acabar, você vai para casa, o Espírito Santo fica onde? Diga, dentro de mim. Amanhã você acorda, cadê o Espírito Santo? A semana se desenrola, cadê o Espírito Santo? Mas se ele mora em você, por que você diz, ó Espírito, me visita essa noite? Ele visita ou ele mora? Decide logo, ele visita ou mora? E por que o hino diz, vem me visitar hoje aqui, Espírito vem? Ele visita ou ele mora? Você fica com a Bíblia ou com a letra do hino? O que está inspirado, a Bíblia ou a letra do hino? No Antigo Testamento o Espírito Santo visitava, no Novo ele não visita, ele faz morada. Você não carrega mais um demônio dentro de você, você é o templo do Espírito Santo, você é o tabernáculo de Deus com os homens, você é um vaso de barro, mas aí está a doce, bendita, preciosa e gloriosa presença da terceira pessoa da Trindade, Deus Espírito Santo, bendito eternamente. Oh, glória a Deus! Quem pode levantar a mão? Segura essa mão levantada
levantada, você tem 10 segundos para glorificar e adorar. Você é a morada do Espírito, você é o endereço do Espírito. Você é um vaso de barro, mas dentro tem um tesouro, tem um tesouro, tem um tesouro. Ah, manauavacetequebe anavassaios. O Espírito Santo está dentro de você e ele tem 9 dons. Os dons não são seus, os dons são dele. 9 dons do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo quer manifestar esses dons através de quem? Diga, de mim. Os dons são dele, mas ele quer manifestar através de você. Quando você bota a mão no enfermo, ora em nome de Jesus, o enfermo é curado. Quem curou o enfermo? Jesus, Espírito Santo, Pai, tudo certo. Mas você participou ou não participou? A mão é de quem? Diga minha. Quem orou? Diga eu. Então quem curou o doente? Diga o Espírito Santo e eu. Porque a unção de cura se manifestou através de quem? Diga de mim. O nome disso é parceria, conversa para outro dia, né, pastor Ademilson? O mistério da parceria. Então o Espírito Santo está dentro de você e você é o vaso, você é o canal, ele quer te usar. E desses 9 dons, 8 é para você ser bênção na vida do outro. Você vai curar o outro, profetizar para o outro, revelar o outro, discernir o outro. Você vai interpretar a língua do outro. 8 dons para você ser instrumento, para cumprir o que nós lemos em Marcos 16. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, quem não seja condenado. Esses sinais seguirão, tira o capeta, entra o Espírito, falarão novas línguas. Para você cumprir, botarão a mão nos enfermos e os curarão. Para você cumprir o teu chamado, você tem que entender, conhecer o Espírito Santo e em parceria com ele, trabalhar para que 8 dons preciosos se manifestem. E na manifestação desses 8 dons, a igreja é edificada, as pessoas são salvas, o reino se expande, a igreja avança. Mas Deus, na sua sabedoria, ele não quer que você fique exausta, cansada, círculo de oração, expulsando capeta e curando enfermos. Oh meu Deus do céu, uma luta tremenda. Aí cansada. Não, Deus, Espírito Santo, tem um dom que te restaura, que te renova, que te levanta, que te alegra, que te ergue, que faz com que as energias gastas na obra do Senhor sejam renovadas. Que dom é esse? Que dom é esse? Falar línguas, que dom é esse? Quando você fala em línguas, versículo 4, olhe para a Bíblia. O que fala língua estranha edifica quem? Renova quem? Alegra quem? Levanta quem? Energiza quem? O que profetiza está edificando quem? Mas o que fala em línguas edifica quem? Quanto mais em línguas você ora ou adora, mais forte você fica. 8 dons, você é bênção na vida do outro. Línguas, você é bênção para você mesmo. Crente pentecostal inteligente precisa falar em línguas quando? Uma vez por mês? Uma vez por semana? O crente pentecostal inteligente, ele vai procurar falar em línguas quando? Quando? Quem é que fala em línguas aqui todo dia? Bota uma música, bota um louvor, canta alto. Quando estiver cheio de alegria, dá uma rajada de línguas. Crente que fala em línguas todo dia jamais será abalado. Crente que ora em línguas todo dia jamais se desviará. Crente que ora em línguas todo dia não sofrerá de depressões profundas. Porque o dom de línguas é o dom da alegria. A alegria do Senhor é a nossa. Quando você está triste, você está deprimido. Quando você está alegre, você está para cima. O dom de línguas traz alegria. É impossível você estar cantando uma canção de louvor a Deus, se alegrar e falar em mistério e continuar triste, continuar angustiada, continuar para baixo. Quando você fala em línguas, você sorri. Quando você fala em línguas, você se desabafa. Quando você fala em línguas, você se renova. Porque está escrito que quando você fala em línguas, você se edifica. Se o muro estava caindo, o muro é levantado. Se o muro estava quebrado, ele é consertado. O dom de falar em línguas é o dom da auto-recarga, da auto-energia. Como um celular de Cristo, a sua bateria está para acabar. Você canta um louvor e fala em línguas, 100% de bateria. Outra vez, a Assembleia de
de Deus em cruz das almas. Fale em línguas todo dia, fale em línguas todo dia, fale em línguas todo dia, mas tem que ser todo dia. Bota um louvor, bota uma canção. Eu vou dar 10 segundos para você falar em línguas. Quem está com muita vontade pode falar. Eu vou liberar agora 20 segundos para você falar em línguas. Pastor, estou aqui que não aguento, eu quero falar. Fala! Aramanto como anavassaios. É por isso, irmãos, que na nossa Assembleia de Deus, a gente não separa obreiro que não é batizado no Espírito Santo. Ontem à noite ministrei sobre Pedro, como Jesus tratou Pedro e botou Pedro de volta na vocação, no chamado dele. Mas o que mudou de fato a vida de Pedro foi que ele estava no Pentecoste e falou em línguas. Só depois que ele tem a experiência das línguas é que ele se levanta sem medo de ser preso e prega, e quase 3.000 pessoas se convertem. Por quê? O dom de línguas é o dom da coragem. O dom de línguas é o dom da ousadia. Antes de ser batizado no Espírito Santo, você pode ser super tímido, medrosa. Quando é batizado no Espírito Santo, a coragem vem, a disposição vem. Para orar de madrugada, uma negação. Depois que é batizado no Espírito Santo, vira uma guerreira de oração no quarto da guerra. No quarto de guerra. Quem fala em línguas tem mais autoridade para pregar, tem mais coragem para testemunhar, tem mais vontade de ler a Bíblia, mais vontade de orar, mais vontade. Oh meu Deus, há uma mudança radical na vida daquele que tem experiência de falar em línguas. Quem concorda com isso, levanta a mão e dá glória a Deus. Porque está escrito: o que fala línguas fica mais forte. Além de orar em segredo com o Papai do Céu, ainda fica mais forte. Mas a grande questão está no versículo 14. Porque quem nunca fala em línguas pergunta o seguinte: mas se eu vou falar uma língua, eu não sei o que ela significa. Eu já entendi aí que eu estou falando, eu não entendo, mas Deus está entendendo. O Espírito está me ajudando a orar, mas eu não sei que língua é essa. Ele me ensinou uma língua para eu falar, que eu não sei o que significa, mas já que o Espírito Santo me ensinou, eu vou falar, e eu sei que o Papai do Céu vai entender. É mistério, é segredo. Enquanto eu estou falando dessa língua misteriosa que só Deus entende, eu estou ficando mais forte, mais alegre, mais ousado, mais corajoso. Mas na prática, isso mesmo serve além mais para o quê? Versículo 14. Porque se eu orar língua estranha, o meu espírito, não é o Espírito Santo, o espírito humano, ele ora bem. Mas o meu entendimento, o meu raciocínio lógico fica, é óbvio. Quando você está falando em línguas, piriri parará, piriri parará, quem está do teu lado está entendendo? A não ser que o próprio Espírito dê a interpretação. Quando você está falando em línguas, você mesmo está entendendo? Não, já falamos aqui várias vezes, não, só o Papai do Céu entende. Porém, esse versículo diz que o seu espírito está orando bem. Já na minha adolescência, pastor Demício, eu li muito sobre espírito, alma e corpo, tricotomia, dicotomia. A lição trouxe bastante isso agora, principalmente através daquele autor chinês, o Atmani. A gente lia muito o Atmani na adolescência. Ele dá um aulão sobre intuição. Na teologia, quando você estuda antropologia bíblica, divide bem as funções do espírito, da alma e do corpo. E uma das funções do espírito na teologia, e repito, o Atmani era um mestre nisso, não sei nem se ele está vivo ainda, diz que o espírito humano tem uma coisa chamada intuição, e que a teologia chama também de cognição espiritual. Deixa eu explicar isso. Você aceita Jesus como Salvador, o povo diz assim, chegar em casa você tem que orar. Aí você dobra o joelho na beirada da cama, cotovelo na cama, fecha o olho e começa a falar. Meu Deus, estou aqui nesse quarto, na tua presença, perdoa meus pecados, salva minha mãe, salva meu pai. Aí você vai falando com Deus. Você, de olhos fechados, está vendo Deus? Você já viu a Deus? Alguém aqui já viu?
Jesus aparece encandeando em fogo, em brasa dentro do seu quarto, você já viu? Com os olhos abertos, Jesus. Um anjo de fogo apareceu no seu quarto, te sacudiu, você viu e apertou a mão dele. Alguém já teve essa experiência? Mas, embora você não tenha tido nenhuma experiência dessa extrasensorial, você parou de orar? Desistiu de orar? E quem garante que você não está falando com as paredes, igual uma doida ali ajoelhada na beirada da cama, falando com ninguém? Quem garante que tem alguém te ouvindo do outro lado? Intuição ou cognição espiritual? 1 ano de crente orando de joelho todo dia, essa certeza de que existe um Deus vivo ouvindo você, 1 ano orando, aumenta ou não aumenta? 10 anos ajoelhado na beirada da cama, esse algo inexplicável, que se alguém disser assim, você é um doido de ficar ajoelhado falando ali, porque não existe Deus, você vai, não, existe, eu sei que Ele me ouve, eu sinto, dentro de mim eu tenho um testemunho de que o meu Deus está me ouvindo. 10 anos de crente, orando todo dia de joelho, aumentou ou diminuiu essa intuição, essa certeza mística, sobrenatural? Aumentou ou diminuiu? 20 anos de joelho orando, aumentou ou diminuiu? 30 anos de joelho orando, aumentou ou diminuiu? 40 anos de joelho falando com o papai, você tem certeza ou não tem? As respostas da oração vieram ou não vieram? Isso é intuição espiritual ou cognição espiritual. Se você quer aprender a palavra de Deus, não adianta pegar a Bíblia, botar debaixo do travesseiro, dormir e achar que vai chupar para o cérebro a Bíblia ali fechada debaixo do travesseiro, acorda, osmose, ai, estou sabendo tudo. Funciona isso? Você quer ter um conhecimento das Escrituras, saber falar sobre o Espírito Santo, está aqui, ó, vivendo no Espírito. Você quer aprender sobre o Espírito Santo, então você vai orar e de repente o conhecimento vem, um download do céu, um microchip, o anjo vem, bota na sua cabeça, aí tu já sabe tudo. É assim? Ai, que bom se fosse. Para você aprender logicamente, usando a razão, o raciocínio sobre Bíblia, sobre assuntos da Bíblia, você tem que fazer o quê? Ler, estudar e meditar. E quem tem a preguiça dos infernos, TikTok e Instagram, não lê mais, vai ter conhecimento? Vai ter entendimento nas Escrituras? Adianta só orar? A palavra diz, crescei na graça. Quando você ora bastante, jejua bastante, adora bastante, língua bastante, dons bastante, você está cheio da graça. Mas se você só tem graça, é como um passarinho de uma asa só. Vai bater a asa e vai rodar, rodar e não vai sair do lugar. Por outro lado, se você ama teologia, comprou compêndios, estuda, gasta pelo menos 3 horas por dia lendo, estudando, sublinhando, ouvindo outros mestres, e você é um profundo estudioso, já está cansado, usando óculos, não aguenta, lê bastante, mas não gosta de orar, não gosta de jejuar, não gosta de botar a cara no chão, não gosta de buscar Deus no espiritual, você vai ter muito conhecimento teológico, mas é um passarinho com uma asa só, que vai voar, vai parar no mesmo lugar. O crente maduro e saudável é aquele que tem graça, Bíblia, livros, estudo, suor, razão. Para conhecer é razão, para intuir, dom de falar em línguas. Uma das maiores transformações na vida de uma pessoa que é batizada no Espírito Santo é que essa pessoa passa a ter mais sensibilidade com o mundo espiritual. Quem é batizado no Espírito Santo aqui, confirma isso. As suas orações mudam depois que você recebe o dom de línguas, sim ou não? Aquela sensibilidade das coisas espirituais se tornam mais fáceis, sim ou não? Então, quem aqui nunca falou em línguas, perceba o quanto você está perdendo. Você não está utilizando o dom que te deixa mais forte, que te edifica, autoedificação. Você não está orando em secreto com o Papai do Céu. E a sua inteligência espiritual é pequenininha. Quando você for batizado no Espírito Santo, bum, isso vai aumentar. Então você precisa falar línguas. E para terminar, para a gente orar, diz aqui, ainda o apóstolo Paulo, nesse aulão que ele dá em Coríntios 14, ele diz aqui no versículo 15, isso aqui eu acho bem legal. Que farei, pois?
Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Aqui está graça e conhecimento, aqui está razão e espiritualidade. Orarei com o espírito, mas também com entendimento, com razão. Cantarei com o espírito, mas também cantarei. E aqui está o que ele repete lá em Gálatas, cânticos espirituais. Oh meu Deus, o tempo. Uma das coisas que eu me lembro quando era adolescente, pastores, igreja, é que na Assembleia de Deus na ilha, quando o pastor Gesiel era o nosso pastor, tinha um coral chamado Vozes de Irmão. Aí se levantavam 400 irmãs de coque, tudo dirigente círculo de oração do campo. E eu me lembro uma vez numa ceia reunida, num templo que cabia 1000 pessoas, ficava entupido para a realidade que era a DIG naquela época. As irmãs se levantaram para cantar, e eu lembro que cantaram aquele hino da reforma de Lutero. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Aí as veinhas começaram a cantar, a gente arrepiava, chorava, uma unção, um poder, um fogo, a glória de Deus tomava aquele culto de ceia. Aí de repente no meio do hino tinha um momento que só a orquestra entrava. Quando a orquestra entrava, umas 4 ou 5 veinhas de círculo de oração levantavam a voz e começavam a cantar em línguas. Em mistério. E uma saía bailando no meio do salão. Oh, meu Deus! Onde está a Assembleia de Deus? Meu Deus, meu Deus. Cânticos espirituais. Qual foi a última vez que você cantou em línguas? Porque a Bíblia diz em Atos 10, 43, que quando o Espírito Santo entrou naquele povo na casa de Cornélio, eles falavam em línguas e magnificavam. O que é magnificar? Dizer que Deus é magnífico, que Deus é grandão, que Deus é o maior de todos. Ou seja, eles foram batizados no Espírito Santo e já começaram a adorar a Deus em línguas. Olha, você pode dizer o que você quiser na língua portuguesa quando você estiver cheio. Tu és grande, tu és o Senhor. Meu Deus, tu és lindo, tu és poderoso. Vai chegar uma hora que você não tem palavra para dizer o que você está querendo dizer sobre Ele. Mas quando a fonte transborda, quando a fonte jorra, e você começa a falar em línguas, em cânticos, em adoração, aí você consegue dizer tudinho que Deus é, do tamanho dEle, na grandeza dEle. Oh, quando você ora em línguas, você ora em profundidade. E quando você adora em línguas, você adora em excelência. O louvor mais excelente é aquele que se dá através do dom de línguas. Cante em línguas, adore em línguas, exalte em línguas e dê o seu melhor louvor ao teu Deus. Quantos podem dizer glória a Deus? No versículo 5, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito, o Espírito mandou ele escrever, ele diz: eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. A Bíblia está mandando quantos crentes falarem línguas? Quantos crentes? Em Atos 2 e 4, quantos foram cheios do Espírito Santo? Quantos falaram em línguas? Então você que ainda não fala em línguas, você não está normal não. Porque o normal é que todos falem. E aqui vem a deixa, olhe para mim. Quem nunca falou em línguas na vida e quer falar, fica de pé. Quem nunca falou e quer falar. Aí eu não quero, não. Aí eu vou ficar de pé. Deixa de ser bobo, fica logo de pé. Você pegar o que é seu. Vai deixar o diabo te roubar. Vai deixar a timidez te tomar. Levanta com vontade, com desejo. Levanta com força. Quer ou não quer? Você quer. Pedi para vocês ficarem de pé para ter mais atenção. Olhem para mim. A pergunta e a parte prática da coisa é: o Espírito Santo está aí dentro agora, sim ou não? Está aí ou não está? Está aí ou não está? A fonte está dentro de vocês, os que estão de pé, está aí ou não está? Tá. O mais difícil já aconteceu, ele entrou, ele está aí.
Aí você me pergunta, pastor, então por que eu não falo em línguas? 2 bobagens. Meu Deus, 2 coisas bobas estão impedindo vocês de falar em línguas. Porque a fonte, vocês estão de pé, quando vocês começam a cantar e glorificar, vocês são cheios, são ou não são? Dá vontade de chorar, dá vontade de sorrir, uma alegria, é assim ou não é? Aí enche e para. Por que para? Tem 2 travas. Quais são as travas, as 2 bobagens? Primeira, você acha que quando o crente está falando em línguas, quem está falando? O crente ou o Espírito Santo? Pois é, não é o Espírito Santo, é o crente. Deixa na tela Atos 2 e 4 aí, por gentileza, irmão. Atos 2 e 4. Todos foram cheios do Espírito Santo e todos começaram a... Quem foi que falou? Todos. Quem são todos? Os 120, os crentes. Agora, quem concedeu para falar? Olha lá o texto. Quem ensinou para falar? Quem foi? Mas quem abriu a boca para falar? Os crentes. Então, quem fala em línguas? Você ou o Espírito Santo? Diga, eu. Quem está em pé, diga assim, eu. Agora, quem vai te ensinar a falar essa língua estranha? E ele está dentro de você ou fora? Dentro ou fora? Dentro ou fora? Então, o Espírito Santo te ensina a língua estranha. Mas você que tem que ter coragem para abrir essa boca e desembuchar. Caiu a primeira trava. Segundo, porque tem gente que acha que falar em línguas é transe. É assim, glória, 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 glória. Voltei. Eita, eu vi tu falando em línguas e eu nem percebi. É assim, irmão? Alguém é maluco aí falando em língua? Fica doido? Todo crente fala em línguas de forma consciente. Você sabe o que está acontecendo. Você não sabe o significado das línguas. Mas por que tem gente que pula e roda? Isso é só temperamento, irmão. Tem gente que nem pula nem roda. Temperamento mais tímido, a lágrima correndo, fala em língua baixinho. Foi batizado ou não foi? Precisa pular? E se quiser pular? Pula. O que não pode é ficar sem. Então quem fala em línguas? Você ou o Espírito Santo? Diga eu. Você ou o Espírito Santo? Quando vier a vontade de falar, você vai falar ou vai duvidar? Essa é a segunda trava, a dúvida. Todas as vezes que vem a vontade de falar, às vezes você vai dormir, sonha falando em línguas, quando vai falar, prende. Às vezes você está num culto buscando glória, 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 vou falar, e prende. Por que prende? Porque o diabo diz, não fala não, isso aí é de você mesmo. Não fale essa língua que você está pensando aí com vontade de falar não, porque isso é da carne. Não fale essa língua não, porque você ouviu de alguém e está copiando as 3 mentiras do diabo para roubar a sua bênção, meu irmão. O Espírito Santo já está dentro de você. O dom de línguas está com ele. O Espírito Santo está com o dom de língua na mão e está dentro de você. Ele só quer liberar na sua mente para você falar. Aí na hora que você vai falar, o diabo de longe joga a seta da dúvida. Segura, prende, não fala não. Aí você duvida. E quando duvida acontece o quê? Perde a bênção. Não fala, porque a dúvida rouba a vontade. Só os que estão de pé. Quem já teve vontade de falar, ia falar e prendeu porque duvidou. Faz assim com a mão. Só quem está de pé. Segura a mão, segura. Não abaixa não. Vocês estão com a mão levantadas. Olhe para mim. O Espírito Santo já fez a parte dele com vocês. Ele já ensinou a você. Segura a mão aí, varão. Não, estou contigo aqui, ó. Eu não posso, dá vontade de dar um beliscão, já que eu não posso, fico com a mão levantada. Porque já era para estar falando, ó. Todas essas bênçãos faladas aqui já era para vocês estarem vivendo. Mas por que não falou? O diabo jogou a casca de banana em vocês, escorregaram. Mão levantada, olha para mim. Vai deixar o diabo roubar a tua bênção aqui? Hoje? Quando vier a vontade de falar em línguas de novo, você vai prender ou vai falar? Você vai duvidar ou vai tomar posse? O dom de língua já foi liberado, é seu, é só pegar. Não existe será. Você viu Jesus dizendo, baixa a mão que até meu braço já doeu. Jesus disse, expulsarão demônios e... É um sinal de quem crê. Vocês que estão de pé, vocês creem? Então deixa essa fonte jorrar. Não vem com essa conversa do diabo dizendo que está na carne, que está inventando ou copiando. Desembucha logo, fala logo, bota para fora, em nome de Jesus. Vocês entenderam isso? Entenderam isso?
Estou aqui brigando com Deus, se eu chamo na frente, eu não chamo, o tempo já acabou. Vamos de pé aí mesmo onde você está. Eu vou fazer uma rápida oração. Eu vou orar. E depois dessa oração, olhe para mim, não peça, não ore. Porque às vezes a gente está orando para Jesus batizar, a pessoa fica assim: ai, Jesus, me batiza por favor. Eu não sei falar, mas eu queria falar. Nem Jesus aguenta uma pessoa chata dessa, irritante. Não faça isso. A palavra de Deus diz: abre a tua boca que você só vai dar glória a Deus, aleluia, só glorificar. Os que já são batizados no Espírito Santo, viu? Ainda bem que eu sou amigo dele já há muito tempo. Ele me deu mais 10 minutos. E é o que eu preciso para esse trabalho. 10 minutos. Você que está sentado já fala em línguas e deixou o dom enferrujar. Está sem falar em línguas há algum tempo. Desenferruja agora, em nome de Jesus. É um absurdo você ser batizado no Espírito Santo e não desfrutar dessa bênção. Vai ser renovado agora, em nome de Jesus. Quem já é batizado no Espírito Santo está sentado aí, escute. Aproveita para em 10 minutos receber variedade de línguas. É normal você falar a mesma sequência de línguas a vida toda, tem problema nenhum. Piriri, pererei, para lá, piriri, pererei. 190 anos falando piriri, pererei, problema nenhum. Mas hoje o Senhor quer te dar línguas novas. Você vai somar com as antigas. O seu vocabulário espiritual vai aumentar aqui essa noite em 10 minutos, em nome de Jesus, para a glória de Deus e para o seu bem-estar. Porque essa é a vontade do Senhor para a sua vida. O apóstolo Pedro diz: isso é para vós, repetindo Joel, e para os vossos filhos, e para quem estiver longe, e para quem estiver perto. A bênção do derramado Espírito é para todos os crentes, é seu. Pega o que é seu, pega o que é seu. Os que estão de pé, olhem para mim. Você não vai pedir nada, só vai glorificar. Se ficar com a boca fechada, vai adiantar alguma coisa? Tem que abrir a boca e glorificar. Todos vocês sabem que quando vocês começam a glorificar, ficam cheios. Então vai ter um louvor, eu navegarei, vamos logo para o clássico. Mas você que está de pé não precisa cantar, só glorifique e adora. E quando você estiver glorificando e adorando, o Espírito que está dentro vai dar um pensamento, a vontade de falar uma língua. Você não sabe o que a língua significa, mas vem a vontade de... E aí você vai falar ou vai duvidar? Vai falar, vai deixar a fronte transbordar. Não trave, destrave. Abre a boca, porque quem fala é você. O Espírito Santo não obriga ninguém a falar. Ele ensina, mas você é que tem que falar. Fecha os olhos aí agora. Convido toda a igreja a ficar de pé. Quem já é batizado, renova. Quem já é batizado, variedade de línguas. 10 minutinhos de relógio. Fecha os olhos agora e não abre mais. 10 minutos dando glória e falando em línguas sem parar. Aproveita para ser renovado até o tutano. Aproveita para receber todas as bênçãos do dom de línguas essa noite. Seja renovado no Senhor e na força do seu poder. Querido Jesus, batiza com o Espírito Santo meus irmãos e minhas irmãs. Tira a dúvida do diabo dizendo que é da carne ou está inventando. Que todos abram a boca e falem línguas sem parar. Quem já falava, receba mais variedades e seja desenferrujados. Jesus, seja o teu nome glorificado, seja o teu nome exaltado aqui essa noite. Em nome de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Sejam batizados, sejam renovados, recebam variedades agora. Oh, Espírito de Deus, Espírito, vem desce como fogo.
como em Pentecostes. Deixa essa fonte de águas vivas que está dentro de você encher, encher, até transbordar. Abre a boca e fale em línguas. 8 minutos, fale em línguas sem parar. Dá lugar, fecha os olhos, abre a boca, fecha os olhos, abre a boca. Oh meu Deus! Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Vem desce como fogo, vem como em Pentecostes. Abre a tua boca e comece a falar. Todos foram cheios e começaram a falar. Comece a falar, abre a boca, desenrola o rolo, deixa fluir. Não duvida, não duvida, não duvida, não duvida, não duvida, não duvida. Deixa fluir. Fale em línguas. Em meu nome falarão novas línguas. Pega, pega, pega o que é teu. Xarabacalaba subiandarabalabarabalabarabalabash. Ricalabarabalabarabalabash. Ricalabarabalabash. Xirabacatarabandarabaná. Abre a boca. Ah, pastor, estou com vontade de falar. Fala, fala, fala. Quem fala é você. Não duvida. Fala, fala. Deixa transbordar. Em nome de Jesus. Espírito. Jesus está te batizando. Oh meu Deus, que coisa linda. Pode falar. Abre a boca. Desenrola o rolo. Oh, libera. Libera as línguas. Libera. Em nome de Jesus. Receba variedade. Olha aí como o Espírito Santo te ensina. Novas línguas. Oh meu Deus. Receba novas línguas. Receba novas línguas. Em meu nome falarão novas línguas. Recebe. Pega, 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 pega. Rabaca, shui, terabaçu, ei, terabaçu, biandarabá, sei, andarabá, girabacalaba, subiandarabia, retequeteque, andarabla, blagarabandarabarabarabarabá, girabacandarabalabarabarabarabash, riaciandarabacalabandarabalabacandarabalabarabash, urabacandarabá, sei, arabacalabahás. Oh, Espírito Santo, bendito sejas, Espírito de Deus, bendito sejas, Espírito Santo. Deixa a fonte jorrar. Deixa o fogo pegar. A voz da igreja, a voz da igreja. Fecha os olhos. Aumenta o volume da tua voz. Profetiza, filho do homem. Vamos.
Profetiza, mulher de Deus. 3 minutos falando em línguas sem parar. Agora. Feche os olhos, fale em línguas. Quem ainda não falou, fale pela primeira vez agora. Quem já falava, recebe mais. 2 minutos e meio. Enquanto você está falando em línguas, receba a cura divina. O fogo do Espírito seca a enfermidade na raiz. Enquanto você adora, receba a cura. Receba a cura. O Espírito está queimando. Feche os olhos e não pare de falar. Não para. Dá lugar. Deixa transportar. Enche. Transborda. Mais. Aumenta o volume. Vamos. Ixi. 2 minutos, último minuto. Profetiza, filho do homem, profetiza, mulher de Deus. Está se cumprindo mais uma vez. Jesus disse: em meu nome falarão novas línguas. Nós somos a Assembleia de Deus. Isso corre nas veias, isso está no DNA, não tem como impedir. Aproveita, fala mais. Quem não falou, fala. Quem já falou, não para. Aproveita, 40 segundos. Deixa a tampa da chaleira voar. Olha o que o Espírito está fazendo aí. Olha aí. Olha como ele te toma. Olha como o Espírito te enche. Olha o que ele está operando dentro de você. Quem chegou triste vai sair alegre. Quem chegou para baixo vai sair voando. Ei, alabacê, tequeira, manduricaios. Urabarabarabаш. Nicolobandarabarabarabarabash. Você vai sair daqui hoje com a lamparina cheia, com vaso cheio. Vai sair daqui pingando azeite. Vai voltar para casa pegada de azeite. Oh meu Deus, é a porção que Deus nos dá na terra. É a porção que Deus nos dá. Espírito Santo, bendito Espírito Santo, glorioso Espírito Santo, gracioso Espírito Santo, maravilhoso Espírito Santo. Aramachei, aramandubinave, assaios. Oh meu Deus! Bem suave, vamos aterrissar o avião agora. Só o teclado, só o teclado. Não desperdice nem uma gotinha de azeite. Enche. Oh, Espírito Santo, não dá para viver sem essa graça. Por gentileza, coloque agora as 2 mãos no seu coração. Curve a sua cabeça, feche os olhos ainda, mão no coração. Agradeça. Agradeça porque você não carrega um demônio dentro de você. Não tem pombagira nem preto velho mais aí dentro. Agradeça. Ei, aralamanduriá. Agradeça porque você tem Deus, Espírito Santo morando 24 horas por dia dentro de você. Agradeça. Fale as palavras. Diga: obrigado, meu Deus. Agradeça. 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 Obrigado, meu Deus, pela presença do teu bom Espírito dentro de nós. Nós não merecíamos essa bênção, mas Jesus sangrou. Jesus sangrou até a última gota de sangue.
para que nós fôssemos lavados e redimidos. E aí sim, o Espírito viesse habitar em nós. Obrigado, meu Deus. Oh, presença gloriosa. Obrigado pelo dom de orar em línguas, orar em secreto, me edificar, aumentar minha inteligência espiritual, a sensibilidade com as coisas do reino. É muita bênção. É muita bênção para uma pessoa só. É coisa linda para uma pessoa só. Como é bom. Deus é bom demais, igreja. Bondade de Deus comigo e com você. Abra os seus olhos. Olhe para cá. Não é vigília, né? Fosse vigília, a gente corria nas brasas até o dia amanhecer. Mas fica aqui uma palavra de alerta. Não desperdice o dom de línguas. Do jeito que estão, olhem para mim. Se você estiver bastante eufórico, acelerado, porque a alegria das línguas traz isso, respira fundo. Solta devagar que o batimento vai voltando. É só um exercício respiratório. Aí vai calmando. Vou fazer 3 perguntas para a glória de Deus e volto a palavra ao nosso querido pastor. Primeira, quem já era batizado no Espírito Santo, já era, estava enferrujado. Já estava um tempo sem falar e foi renovada. Pastor, eu voltei a falar agora. Alguém foi renovado? Levante a mão para a glória de Deus. Os renovados. Aí, ó. Você que foi renovado no dom de línguas. Ó, mão levantada. Não deixa nunca mais enferrujar. Porque é uma arma que Deus te deu. O Papai do céu te deu a capacidade de você falar em línguas. Uma língua que quanto mais você fala, mais forte você fica. Nunca mais deixa a peteca cair. Guarda essa palavra. Quem já falava em línguas e recebeu variedade? Pastor, eu falava uma língua, agora veio uma nova que eu misturei com a antiga. Levante a mão. Eita! Segura a mão levantada. Variedade, segura. Porque eu aprendi um mistério. Ao longo desses 30 anos, pregando e orando para Jesus batizar, 26 como pastor. Levante a mão. O Espírito Santo não te ensinou uma língua estranha, nova aqui à toa não, porque não existe esse negócio de à toa. Amanhã, quando vocês acordarem, presta atenção, que além dessas línguas novas, tem outras coisas novas chegando. As línguas são um sinal de algo novo que o Senhor está liberando sobre a sua vida. Recebe essa palavra profética, guarda no seu coração. Línguas novas, algo novo. Baixe as mãos. E quem nunca na vida tinha falado, e agora nesses 10 minutos diz: pastor, foi a vontade de falar, eu não duvidei, eu abri minha boca e falei mesmo pela primeira vez. E que experiência maravilhosa. Eu falei em línguas agora, pastor Cassiano, pela primeira vez. Levante a mão quem falou pela primeira vez e segura. Segura a mão levantada. Do lado direito, vou contar para a glória de Deus. Não é bom? 1, 2, 3. Lá atrás, 4. Do meu lado esquerdo, 5, 6, 7 e 8. 8 em 10 minutos. Porque o Espírito Santo está preparando a noiva para o arrebatamento. Pode baixar a mão. Deixa eu dizer para você que buscou e ainda não falou. 10 minutos, irmão. É só quem está com o coração voando de vontade. Não que você não esteja, mas você precisa ter mais vontade. Para Jesus batizar, precisa chamar aqui na frente e botar a mão na cabeça? Nem fizemos isso hoje. Jesus batizou você no banco. Você quer falar em línguas, num culto, na adoração, vê a vontade de falar. Pode falar aí no banco, sim ou não? Caminhando para casa, pode falar? Entra no quarto, pode falar? Em alguns congressos, pastor, Jesus está batizando pela internet. A gente prega, ensina. Aí Jesus, a pessoa está dentro de casa, vários testemunhos de pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, assistindo o culto em casa. Então não tem limite. Veio a vontade de falar, quem ainda não falou? Fala, sem medo de ser feliz. E os 8 que falaram, atenção, falou, está falado. Batizou, está batizado. Ninguém toma isso de vocês. Essa língua que vocês aprenderam a falar aqui essa noite, ei, não para mais de falar. Exercita o dom.
Bota um louvor, canta e fala em línguas. Vem para a igreja, canta e fala em línguas. Está em casa, vai orar antes de dormir, fala em línguas. Não para de falar. Isso que foi dado a você, nunca vai ser tirado. Fale em línguas, parabéns, bendito seja Deus. Quem pode dar o melhor aplauso para Jesus? A Ele a honra, a glória e o louvor. Já ia esquecendo antes de voltar para o pastor. Esses assuntos te interessam? Pelo menos só R$30. Vivendo no Espírito. Está ali fora, só tem 20 livros. Adquire esse livro. Sobre como viver cheio do Espírito Santo. Vai te ajudar muito. Está lá o QR Code, o Pixzinho, faz lá. Adquire esse material. Deus abençoe. Pastor Ademilson. Nós vamos orar. Cadê os nossos irmãos que estão aniversariando? A nossa irmã Lucy, pastor Antônio Gomes, cadê a esposa? Estão fazendo 36 anos de casados. Cadê a esposa? Pode vir. E o nosso irmão Carlos está viajando lá para Rio Grande do Sul, né? Vai passar as férias, passar uns dias lá com a família. Está pedindo as orações da igreja, então vamos apresentar em oração. Cadê os aniversariantes que já está encerrando? Vamos embora? Muito bem, vem soprar as velhinhas. Não, aqui não tem velhinha para soprar. Graças a Deus. Deus abençoe o pastor Alessandro, que vai estar retornando amanhã para o Rio de Janeiro. Deus abençoe a sua viagem, vamos orar por ele também. Deus abençoe os irmãos que vieram lá da Tabela, todos os irmãos, Apeaçu, enfim, que estão presentes. Nosso muito obrigado. Querido Deus, nós te agradecemos por tudo que ouvimos, por tudo que recebemos da parte do Senhor nesta noite. Oramos pelos nossos irmãos que estão completando idade nova. Te louvamos pela vida dos teus filhos, por esta data especial, que o Senhor possa preservar, dando saúde, força, vigor, sustentando a cada dia. Também oramos pela viagem do teu servo, que vai estar indo ao Rio Grande do Sul. O pastor Alessandro está retornando amanhã. Leva os teus servos em paz e os traga em paz também. Deus, dispersa-nos sob a proteção do teu sangue e nos ajuda a permanecermos firmes na fé. É isso que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos os salvos, desde agora e para sempre. E todos dizem: 2025.